Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, saúdo a cada um de vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui mais uma vez para este momento de reflexão na sua santa palavra, e hoje eu quero destacar para a nossa reflexão o terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do qual iniciamos este estudo bíblico, nos acompanhe neste momento, então, em que queremos refletir em sua santa palavra. Para início, convido a ouvirmos a música Amarás o Senhor teu Deus. Linda música que põe em prática o terceiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É isso que nos diz o terceiro mandamento. Vejamos o que diz Lutero na explicação do terceiro mandamento. Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação da sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. Não desprezar
considerar santa e gostar de ouvir e estudar. Queridos irmãos, ninguém precisa nos dizer, não se esqueça de comer. Quando você está com fome, você vai procurar algo para comer. Você não vai passar fome. O nosso espírito não é diferente. Precisa de alimento. O alimento espiritual é a palavra de Deus. Por isso, quando Lutero explica o terceiro mandamento, ele diz: não devemos desprezar. Pelo contrário, devemos amar a palavra. Devemos gostar de ouvir a palavra. Gostar de estudar a palavra. Devemos considerar e saber que a palavra de Deus é santa. Devemos saber que a Bíblia é o único livro perfeito. É isso que Deus quer de cada um de nós. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem que precisamos do alimento espiritual. Ninguém sobrevive sem comida. E aqui neste mundo as pessoas podem até viver sem a palavra de Deus, podem até viver sem Deus. E o pior não é viver sem Deus. O pior é morrer sem Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não podemos desprezar a palavra de Deus. É um alimento perfeito e é o melhor alimento que nós temos em nossa vida diária. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, no capítulo 20, versículo 8, está descrito o terceiro mandamento, quando Deus diz ao povo de Israel: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E aí, precisamos saber o que era o sábado no Antigo Testamento. Veja bem que para o povo de Deus no Antigo Testamento, o sábado era sagrado, porque Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. E o 7º dia era o sábado do Senhor. Então o sábado era considerado santo, o sábado era o dia para fazer as suas ofertas, levar a oferta até o templo, onde as ofertas sacrificiais eram entregues para serem queimadas como oferta ao Senhor, como o pedido de perdão ao Senhor. Não podemos deixar de mencionar, não podemos esquecer que essas ofertas sacrificiais no Antigo Testamento, todas elas apontavam para o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo, todas elas apontavam para a vinda de Cristo, que seria sacrificado de uma vez por todas. Então aí está o significado do sábado no Antigo Testamento. Os judeus deveriam separar esse dia para o descanso. E isso era realmente descanso. E esse descanso não era simplesmente ficar em casa, deitado, tranquilo, e descansar do trabalho durante a semana. Não, esse descanso era servir a Deus, com as ofertas, com os cultos particulares, enfim, com uma vida consagrada ao Senhor. E ali, diante do sábado, existiam várias outras leis que o acompanhavam, como o jejum, como a jornada de um sábado, que a pessoa não poderia caminhar mais de 800 metros, como já disse, as ofertas sacrificiais que eram levadas ao templo no sábado, um conjunto de leis para mostrar que o povo de Deus servia a este Deus vivo, o único Deus puro e verdadeiro. Então, este sábado, ele apontava para a vinda do Salvador Jesus. E o Salvador Jesus veio. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 8, nós lemos assim: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E em Colossenses 2, 16 e 17 nós lemos: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados,
porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Veja bem como no Novo Testamento Deus deixa isso tudo muito claro. Primeiro, Jesus é o dono do sábado, o Filho do Homem é o dono do sábado. E depois, todas as leis cerimoniais, as ofertas, o guardar do sábado no Antigo Testamento, tudo apontava para a vinda de Jesus, que seria definitivo. E Jesus veio no tempo certo, na plenitude do tempo, no tempo escolhido por Deus. Jesus veio ao mundo para pagar os pecados de toda a humanidade com a sua morte e ressurreição. Então, o terceiro mandamento trata disso, do servir a Deus. No Antigo Testamento era esse dia escolhido. E o significado do terceiro mandamento para nós hoje? Deus hoje nos ordena ouvir. Deus hoje nos ordena gostar da palavra, considerar a palavra santa, estudar a palavra. Veja bem que o terceiro mandamento ele não se resume apenas ali no guardar o sábado. Nós temos que abrir a nossa mente. Quando muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem: a sua igreja não está correta porque não guarda o terceiro mandamento. Quem falou que nós não guardamos o terceiro mandamento? Quem falou que nós não guardamos o sábado? Guardamos o sábado, também o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta-feira. Mas como assim, pastor? O que é isso? Para nós hoje o terceiro mandamento tem um significado ainda mais amplo. Por quê? Porque santificar o dia do Senhor, santificar o dia do descanso significa exatamente tirar um tempo para Deus. Você, nesse momento que está ouvindo essa explicação, você está santificando o dia do Senhor, o dia do descanso, o sábado. Não importa se você esteja ouvindo isso na quarta-feira ou no sábado, você está cumprindo a ordem de Jesus com relação ao terceiro mandamento, tirando um tempo para o Senhor, dedicando um tempo para o seu crescimento espiritual. Então, hoje, o significado do terceiro mandamento para nós hoje é exatamente esse: servir a Deus. Não importa onde, não importa quando, não importa em que dia da semana, nós santificamos o dia do Senhor todos os dias, servindo ao Senhor com alegria, aonde o Senhor Deus nos colocou para servi-lo. Esse é o significado do terceiro mandamento para nós hoje do século 21. E aí mais uma vez eu repito Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Veja bem, tudo muito claro, queridos irmãos. E aqui eu preciso dizer mais uma coisa muito importante. Os mandamentos do Senhor, eles não se resumem em um mandamento. Eles não se resumem no terceiro mandamento. São 10 os mandamentos. Não é um. Portanto, nós temos que nos lembrar que Jesus veio ao nosso encontro exatamente para cumprir a lei de Deus, e a lei de Deus está resumida aí nos 10 mandamentos. E em uma frase Jesus resume, dizendo dos 3 primeiros mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e os outros 7 mandamentos, do 4º ao 10º, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja bem que Jesus veio para nos ensinar isso. Jesus veio para cumprir a lei de Deus em nosso lugar. Nós não somos capazes de cumprir perfeitamente nem o terceiro e nenhum dos demais mandamentos. É por isso que a lei de Deus continua apontando para o Salvador Jesus. Nós precisamos de Jesus. Ele veio para nos redimir. A lei não foi abolida, mas a lei foi cumprida por Jesus. O terceiro mandamento não foi abolido, mas ele foi cumprido por Jesus. E hoje, quando nós
nos colocamos aos pés de Jesus, servindo a Jesus, em qualquer momento e em qualquer lugar, nós estamos fazendo aquilo que Jesus quer de nós com relação ao terceiro mandamento. Então, aí está o terceiro mandamento no Antigo Testamento, o terceiro mandamento no Novo Testamento. E agora, o que Deus proíbe no terceiro mandamento? Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Você que me ouve, querido irmão e querida irmã, não deixe de congregar-se. O que é isso? Não deixe de participar das atividades da sua igreja. Não deixe de frequentar os cultos. Neste tempo de pandemia está ainda limitado, mas não deixe de participar. Isso é cumprir o terceiro mandamento. E é isso que Deus está proibindo aqui. Deus proíbe o desprezo à sua santa palavra. A igreja é comunhão, culto é comunhão. É muito bom termos o acesso dentro dos nossos lares, como esse estudo nesse momento, mas é muito bom ter o acesso ali na comunhão com os irmãos, no corpo de Cristo, que é a igreja cristã, da qual todos nós fazemos parte, ou melhor dizendo, a igreja da qual somos nós. Somos a igreja de Cristo e há necessidade da comunhão entre os irmãos. Também lá em João 8:47 diz assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. É grave isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus, não ouve. Quem não é de Deus, despreza. O terceiro mandamento está aí nos falando sobre isso. Não adianta eu desprezar a palavra de Deus a semana inteira e no sábado, de repente, achar que eu, não fazendo nada no sábado, estou resolvido. Não, cremos em Deus, então servimos a Deus. Servimos a Deus na comunhão, na igreja, no lar, na família, entre os amigos, na escola, na faculdade, em qualquer lugar. Quando testemunhamos a nossa fé, falando, agindo, nós estamos santificando o dia do Senhor, estamos fazendo aquilo que Deus quer de nós no terceiro mandamento. Então, resumindo esta parte aqui, o que Deus proíbe? Deus proíbe desprezar a palavra e a sua pregação. Então, não deixe Deus de lado, não deixe a palavra de Deus de lado. Não podemos fazer isso, porque é ali que nós nos alimentamos e é ali que nós recebemos forças para lidar contra as ciladas de Satanás, que quer nos afastar de Deus e quer nos levar à condenação eterna. E finalmente, o que Deus ordena no terceiro mandamento? Deus ordena no terceiro mandamento gostar de ouvir, estudar a palavra do nosso bondoso Deus. Deus também ordena que nós a consideremos santa, pois a palavra de Deus realmente é santa. Salmo 26, versículo 8 diz assim: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Ou seja, eu amo, Senhor, estar na tua presença, seja lá no culto, lá no estudo bíblico na igreja, aqui neste momento de estudo da palavra, em meu lar, no meu trabalho, na minha escola, onde eu estou. Eu amo estar na tua presença, Senhor. E eu digo isso porque eu sei que estou acompanhado por Deus em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação da minha vida. Em Colossenses 3,16 nós lemos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí está mais um privilégio de servir a Deus. A palavra de Deus está em nós.
Nós somos de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele serve a Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Nós não podemos pensar que seremos salvos simplesmente por cumprir alguns rituais. Não, a nossa salvação, ela não está em cumprimento de rituais. A nossa salvação, ela está firmada única e exclusivamente na obra de Cristo. O que Cristo fez por nós? Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo assim a lei de Deus por nós, cumprindo também o terceiro mandamento, em pureza, em santidade, em perfeição, como Deus quer de nós. E a palavra de Deus diz: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Não conseguimos cumprir perfeitamente nem o terceiro e nenhum dos outros 9 mandamentos. Por isso precisamos de Cristo. E tudo isso, como disse lá no início, o terceiro mandamento e os rituais que envolvem o terceiro mandamento apontam para Jesus, apontam para aquele que é o Cordeiro inocente que tira o pecado do mundo. Eu tenho esta convicção, eu tenho esta certeza que Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus pagou pelos meus pecados. E hoje, por isso, com muita alegria, não por obrigação, mas com muita alegria, eu quero dia após dia servir o meu Deus. Eu quero dia após dia santificar o dia do Senhor. Eu quero dia após dia guardar o dia do Senhor, tirar tempo para ouvir e estudar a palavra de Deus, tirar tempo para participar das atividades da igreja, tirar tempo para ouvir os cultos que são mandados via internet, os estudos que são mandados via internet, tirar tempo para orar com a minha família, orar individualmente, tirar tempo para estar na presença de Deus, na casa de Deus, que é o lugar da habitação de Deus. Podemos até dizer: mas Deus está no meu lar também. Sim, está, querido irmão, mas há necessidade da comunhão com os irmãos, e isso também faz parte do processo de gostar, de ouvir e estudar a palavra de Deus. E concluindo esta reflexão, nós podemos olhar para Lucas 11:28, que diz: ele, Jesus, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sim, felizes são aqueles que ouvem a palavra, meditam na palavra, que gostam de ouvir a palavra, que gostam de estudar a palavra, que gostam de estar na presença de Deus dia após dia, não só um dia na semana, que gostam de estar na comunhão com os irmãos, no culto e no estudo e em outras atividades da igreja lá no templo. Bem-aventurados são esses. Continue assim, querido irmão. Continue querendo, gostando de ouvir e estudar a palavra de Deus em todos os locais, em todos os lugares, em todos os tempos. Continue gostando de frequentar os cultos para que você possa ser alimentado. E aí, lembrar da história de Maria e Marta. Maria escolheu a boa parte, ouvir Jesus. Marta se preocupou com as coisas terrenas. E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Escolha a boa parte, ouça Jesus, sirva Jesus, ame Jesus. Ame a sua palavra, dedique seus dons, sua vida, seu tempo ao Senhor Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, muito obrigado porque temos a oportunidade de te servir. Muito obrigado porque vieste ao mundo para nos redimir com o seu santo e precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado por ter cumprido a lei de Deus em nosso lugar, em perfeição, como é a exigência do nosso Deus.
e assim transmitiste a sua vitória a cada um de nós. Obrigado por nos tornar cristãos e por nos fazer gostar de ouvir e estudar a palavra de Deus, e nos ensinar o caminho em que devemos seguir. Por isso te louvamos, Senhor Deus. Nós pedimos a tua bênção sobre todas aquelas pessoas que passam por dificuldades, ansiedades, depressões, outras enfermidades, que o Senhor possa consolá-las, confortá-las, que o Senhor possa recuperar-lhes a saúde. As pessoas que se encontram enlutadas, Senhor Deus, que o Senhor possa consolar os seus corações na certeza de um dia se reencontrar com seus entes queridos lá na mansão celestial, no céu, que é o nosso lugar. Querido Deus, tudo isso nós colocamos nas tuas mãos em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Chegando ao final da nossa reflexão, convido vocês daqui de Afonso Cláudio para participarem dos nossos cultos neste final de semana, na sexta-feira às 19 horas, no sábado às 19 horas e no domingo, 9 horas da manhã. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo os acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com a música Somos a Igreja de Cristo. Somos a Igreja de Cristo, não devemos esquecer. Temos todos a missão, testemunhar da salvação. Cristo é a cabeça da igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor, que Cristo nos ensinou. Cristo é a cabeça da igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor, que Cristo nos ensinou. Cristo morreu por nós, deu-nos o perdão. Vamos agradecer, cantando esta canção. Cristo é a cabeça da igreja, vamos a todos anunciar. De mãos dadas, unidos no amor, que Cristo nos ensinou. Cristo é